Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? A gente vai falar das eleições, né? Da eleição de Lula, mas à luz da Bíblia, nós vamos entender que a diferença entre autoridade e liderança. Hoje, o grande líder desse país eleito é Luiz Inácio Lula da Silva. A gente precisa respeitar o processo democrático, perdemos. Muitos não acham justo, eu não acho justo, mas temos que respeitar o processo democrático e pedir a Deus que ilumine o Lula para que ele possa conduzir esse país da melhor maneira possível. Mas a gente precisa entender que existe uma diferença entre liderança e autoridade. Nem sempre o líder está munido da autoridade. Por isso que Deus diz que nós devemos orar por nossas autoridades, porque as autoridades elas são constituídas por Deus. Mas nem sempre o líder é levantado por Deus. Eu não estou dizendo que Lula não foi levantado por Deus. Estou dizendo que as autoridades são levantadas por Deus e nem sempre a autoridade está com a liderança. E tu quer que eu exemplifique isso para você? Lá no caso de Faraó e José. A liderança era de Faraó. Mas quem era que tinha autoridade? Era José. Mais um pouquinho para frente também no Egito, a liderança era de Faraó, mas a autoridade estava com Moisés. Mais para frente, a liderança era de Nabucodonosor, mas a autoridade estava com Daniel. A liderança era de Assuero, mas a autoridade estava com Esther. A gente precisa entender esse paralelo. Existe uma diferença entre liderança e autoridade. Mas o que eu quero te dizer? Não se sabe se a autoridade está com Lula ou se está com outra pessoa. Mas você precisa orar para que a autoridade seja efetiva nesse país, para que haja sabedoria da autoridade que foi constituída por Deus, para que Deus possa conduzir essa autoridade, para que Deus possa mostrar os caminhos de prosperidade para essa autoridade que Deus constituiu. E claro, respeitar a liderança que foi eleita. Mas hoje, para refletir, o teu país está precisando de tanta coisa. O teu país, que é o Brasil, que é o meu país, está precisando de muita coisa. O povo precisa voltar a sorrir, o povo precisa voltar a ter uma economia forte, o povo precisa voltar a ter respeito, a ter respaldo mundial, entendeu? E o que nós devemos fazer, nós como cristãos? Eu, você sozinho, a gente não consegue nada. Mas a partir do momento que nós nos unimos, principalmente em oração, Deus move a sua mão. Por isso hoje separa um dia para orar pela tua nação, para orar pelo teu país, para orar pela autoridade que foi constituída nesse país, até mesmo a liderança. Ore pelo Lula, para que ele conduza esse país da melhor maneira possível. E que Deus possa nos ajudar nas grandes batalhas que nós travamos. Que Deus possa nos ajudar nas grandes lutas que nós travamos. Nós somos um país muito guerreiro. Nós enfrentamos colonização, nós enfrentamos roubo dos nossos materiais, das nossas riquezas, nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos muitas coisas. Estamos aqui de pé, com um povo feliz, um povo alegre, e pode ter a certeza que Deus está no meio disso tudo. E nós temos uma promessa de Deus, eu creio nisso. Lá quando Israel ainda não era uma nação, ainda não tinha um território, e estava empatado para que Israel voltasse a ter um território ou não, lá na votação da ONU, foi o voto de um brasileiro, João Avelange, que decidiu que Israel voltasse a ser nação. E a Bíblia diz que aqueles que abençoam Israel são abençoados. E nós abençoamos aquele povo também sofrido, um povo dolorido. Nós abençoamos ele, nós temos uma promessa sobre nós de sermos abençoados também. Então peça para Deus essa bênção e que nosso país possa crescer, possa evoluir e se transformar num grande país, maior ainda do que já é. Que Deus abençoe, que a paz seja convosco.